A paz pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline e hoje eu vim falar um pouquinho da palavra de Deus para nossa vida. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tema Deus Pai. Mas antes de entrar no tema, eu vou pedir para vocês curtir esse vídeo, compartilhar, comentar, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e a palavra de Deus possa se expandir. Bom, vou começar a entrar aí nesse tema falando uma experiência que eu tive. Há uns anos atrás, eu estava passando por alguns conflitos familiares, né? Com a separação dos meus pais. E eu fui conversar com a minha apóstola. E nessa conversa que nós tivemos, minha apóstola havia me falado que eu precisava reconhecer Deus como Pai. E aí eu fiquei pensando, reconhecer Deus como Pai? Ela sim, você precisa reconhecer Deus como seu Pai. Quando você reconhecer Deus como seu Pai, nada vai te faltar. E isso ficou gravado no meu coração. Porém, como eu estava naquela época bem tortuosa, bem tumultuada na minha vida, eu não tive nenhuma atitude quanto a isso. Eu escutei a palavra e guardei ela no meu coração. E aí, depois de uns anos, né, os anos se passaram, eu me afastei da igreja, né, me afastei da comunhão com os meus irmãos e comecei a praticar coisas que desagradavam ao Senhor. E passando mais ainda os anos, eu voltei, me arrependi das coisas que eu fiz, pedi perdão ao Senhor, me arrependi verdadeiramente da vida que eu estava vivendo e Deus me deu uma nova chance. Deus dá uma nova chance. Está escrito na palavra. E a palavra é verdadeira. Devemos seguir a palavra. E Deus nos dá uma nova chance. E aí, esses dias eu escutando uma pregação online, e aí a pastora falou assim, entrou nesse tema de Deus como Pai. E quando ela falou isso, automaticamente veio aquela minha conversa com a minha apóstola, que tinha ficado guardada ali no meu coração. E aí aquilo tocou, veio assim, foi como uma lança, sabe, no meu coração. E quando a ministra falou sobre isso, veio a minha memória e eu reativei aquilo que eu tinha guardado. E hoje eu consigo entender e eu consigo compreender aquilo que minha apóstola estava falando naquela época. E não só compreender, eu vivo, eu quero viver e quero continuar vivendo isso. Deus como meu Pai. Por que Deus como meu Pai? Eu vou ler aqui alguns versículos que testifica isso, que Deus é nosso Pai. E Deus, Ele é nosso Pai, não como um pai carnal que a gente tem aqui, pai, mãe. Deus é nosso Pai que nos ama de forma incondicional, que nos ama sem nada em troca, que nos ama pela graça, mesmo nós não merecendo, Deus nos ama. Ele me ama e ama você do jeito que você é, mesmo sabendo que você é pecador, mesmo sabendo que nós temos nossas dificuldades, nossas limitações, Deus nos ama. E, irmãos, uma coisa que nós precisamos ter é a certeza disso. E aí, voltando, né, ao assunto, Deus Pai. Por que Deus Pai? Antes, no Antigo Testamento, as pessoas se referiam como Deus, como Senhor. Até em alguns versículos fala, né, Deus Pai. Mas as pessoas, o nome de Deus era tão santo, tão exaltado, que qualquer linguagem que pudesse parecer íntima não era bem-vinda. As pessoas, elas tinham temor, elas viam o nome de Deus com grande reverência
e tinha muito medo, né? As pessoas no Antigo Testamento, elas tinham muito medo de Deus. E com a vinda de Jesus Cristo, através do Espírito de Jesus, nós fomos adotados por Deus. Mas como assim adotados? Quando o pecado entrou no homem, houve uma separação entre nós e Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Porém, o pecado nos separou, nos manteve uma distância. E através de Jesus Cristo, nós podemos chamar Deus de Pai novamente. Deus nos recebe novamente. Então, nós somos filhos de Deus através de Jesus, através do sangue derramado de Jesus Cristo. Vou ler alguns versículos aqui que falam assim. Vou ler Romanos 8,15. Deixa eu ir lá, peraí. Romanos 8,15. Fala assim, ó. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Então, através do Espírito de Jesus Cristo, nós somos filhos de Deus novamente. Nós podemos se referir a Deus com intimidade. Jesus, ele veio para que todo esse tabu, todo esse medo que as pessoas tinham de Deus fosse quebrado. Hoje nós temos uma relação pessoal, uma relação íntima. Nós temos uma relação acessível a Deus. E assim, o amor de Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão maravilhoso que ele nos constrange. Eu sabendo que Deus me ama, eu fico constrangida por conta de tantas coisas que eu já fiz que desagradou o coração do Pai. Mas mesmo assim o Senhor me ama. Às vezes a gente tem nosso Pai aqui na Terra e às vezes nós esperamos algo dele e ele não nos corresponde. Às vezes temos pai só por ter. Às vezes tem algumas pessoas que não tem nem o nome do pai na certidão, o pai abandonou. Tem algumas pessoas que o pai maltratava, outras que o pai só o amava porque obedecia, porque se não obedecesse o pai não amava. O pai só gostava porque era ali temente ao pai, tinha medo do pai. Então, isso tudo nós não devemos ter receio com Deus. Deus nos conhece completamente. Deus sabe aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, aquilo que está guardado no nosso coração. E mesmo assim, Deus nos ama. Mesmo assim, Ele deu seu Filho para poder morrer por nós. Quer amor maior que esse? Não tem, gente. Amor. Amar igual o Pai ama, não tem. Vou ler mais um versículo aqui, que tá lá, o 17. Romanos 8:17. Deixa eu ver, continua assim, ó. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Então, se nós somos filhos de Deus através de Jesus Cristo, nós somos herdeiros também. E qual que é a nossa herança? É a vida eterna, é a vida do lado do Pai, é uma vida sem dor, é uma vida sem sofrimento. Então, nós, como filhos de Deus, temos essa herança está guardada para nós. Só que nós devemos reconhecer Jesus. Devemos reconhecer que Jesus, através de Jesus,
houve essa adoção, houve essa conciliação novamente com Deus. Vou ler lá em 1 João 3:1. 1 João 3:1. Fala assim, ó. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados de filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Amém. Glória a Deus, Senhor. Então, nós somos filhos de Deus. Nós somos chamados agora filhos de Deus através de Jesus Cristo. A Bíblia afirma o que de fato somos. Amados, agora somos filhos de Deus. Não há dúvida. A palavra, irmãos. A palavra verídica. Quer intimidade com o Senhor? Oração e palavra. Oração e palavra. Oração e palavra. Oração e palavra. Essa é a intimidade com o Senhor. Isso é o que agrada o coração do Pai. Vou ler mais um que está lá em Mateus 6:9. Mateus 6:9. Fala assim, Jesus ensina como orar, né? Aí ele fala assim, vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificado, Senhor, seja o teu nome. Toda honra e toda glória é dada a ti, Senhor. Então, o que hoje eu vim deixar claro para vocês é isso. Se tá faltando, porque antes faltava muita coisa aqui dentro do meu coração. Antes eu tinha dúvida. Será que meus pais aqui da terra me amam de verdade? Essa dúvida gerava dentro de mim. Será que eles se preocupam comigo verdadeiramente? Ou será que as coisas do dia a dia, a rotina do dia a dia, acaba muitas vezes nos afastando? E era esse sentimento que eu tinha. Eu tinha um sentimento que assim, quando eu vivia com os meus pais, era tudo bem, né? Na época que eu vivia com os meus pais, eu não me dava muito bem com a minha mãe. A gente meio que não se batia muito bem. Mas com meu pai eu me dava bem. Mas eu sentia que eu me dava bem com ele porque eu respeitava as regras. Eu era obediente. Então aquilo alegrava o coração dele e ele não tinha o que reclamar de mim. Quando eu me casei, parece que criou uma separação, e de fato criou uma separação entre nós, né? Eu fui constituir uma nova família. Mas aquele sentimento que eu tinha, ele meio que quebrou, ele meio que se afastou. Porque quando eu ia visitar os meus pais não me chamavam para ir visitar, ó, filha, vem aqui, né? Vem almoçar aqui em casa, vem passar uma tarde. Não, eles não me chamavam. Meus pais nunca foram muito de aproximação, sabe? Então, quando eu me casei e aí eu ia visitar os meus pais, eu sentia que eu estava atrapalhando. Aquela casa, ela não era mais minha. Aquela casa dos meus pais era uma casa desconhecida. Quando eu tocava a campainha e meu pai abria a porta, eu já sentia no semblante dele que não era de bom agrado eu estar ali. Eu posso estar enganada, mas era o que eu sentia no meu coração. Era aquilo que eu via. E eu sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei de atrapalhar as outras pessoas. Eu sempre me incomodei muito e sempre prestei muita atenção até onde eu poderia ir. Porque se eu percebesse que eu já estava incomodando ou atrapalhando, eu já me
travava. E aí eu falava, não, não vou, não quero, porque senão eu vou atrapalhar e incomodar. E era esse sentimento que eu tinha quando eu chegava na casa dos meus pais. Eu não sei porquê, mas aquele sentimento era real, eu via alguma coisa. E aí isso só foi aflorando, isso só foi crescendo, isso só foi trazendo mágoa pro meu coração e me entristecendo e me afastando dos meus pais. E aí eu não entendia, porque eu pensava, nossa, eu sou filha única, eu vejo o pessoal querendo almoçar dia de domingo com a família, né? Família pequena, só eu, meu pai, minha mãe e meu marido, né? A mãe dele era falecida, o pai também não era presente, então foi só nós. Por que isso, né? Então eu não conseguia entender. E quando os meus pais se separaram, houve aí esse conflito, parece que toda aquela mágoa que eu sentia, que eu guardava no meu coração, eu pude trazer ela para fora e pude demonstrar tudo aquilo de triste que eu estava sentindo, toda aquela mágoa que eu estava sentindo. E uma coisa assim que eu digo é que assim, meus pais se separaram porque meu pai traiu a minha mãe, né? E aí minha mãe descobriu, tal, e eles se separaram. Houve aí uma traição. E e aí houve um conflito, houve aí, nossa, uma perturbação muito grande, envolveu toda a família. E aí uma coisa que eu pensava era assim, tá todo mundo com pena da minha mãe, tá todo mundo entristecido, né, com o que aconteceu, todo mundo inconformado com o que aconteceu e todo mundo acusando meu pai, né, e a minha mãe vítima, né? E de fato no meu pensamento foi. Mas amém. E aí eu pensava assim comigo, mas e eu? Onde que eu entro nessa relação? Porque em nenhum momento meu pai me chamou para conversar. Ó, filha, vem aqui. Tá acontecendo isso, 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 conheci outra pessoa, né? Sua mãe descobriu, tal, mas a nossa relação é a mesma. Você é minha filha e eu sou seu pai. Em nenhum momento meu pai me chamou para ter essa conversa. E aí eu acabei pegando as dores da minha mãe e tentei fazer justiça aí com a minha mãe e foi aonde causou toda aquela separação mais ainda entre eu e meu pai. E aí o que eu senti era isso. É falar assim, tá todo mundo triste por conta de tudo que aconteceu, né, triste pensando na minha mãe, né, coitada, isso, aquilo, outro. Mas ninguém pensou em mim. Ninguém pensou em mim. Ninguém pensou o que eu estava sentindo. O que eu achava. Ninguém pensou, ninguém me perguntou, né? Nem minha mãe me perguntou. Eu lembro um dia que minha mãe estava aqui no quarto, né, chorando com tudo que tinha acontecido. E aí eu comecei a chorar muito. Aí ela, filha, por que você tá chorando? Eu falei, porque eu perdi o meu pai em vida. Porque eu fiz coisas que eu perdi ele em vida. Eu me afastei dele. E naquela época eu falava assim, eu nunca mais vou poder me reconciliar com ele. Porque eu realmente eu briguei com ele, eu falei coisas que não devia por conta da senhora. E isso acabou me prejudicando. Só que, ó, ninguém se importou. Minha mãe tava pensando no coração dela, tava pensando naquilo que ela estava passando. Então isso trouxe uma mágoa muito grande para dentro do meu coração. E foi nessa época que a apóstola conversou comigo, que eu tinha que reconhecer Deus como meu pai. Quando eu reconhecesse Deus como meu pai, nada iria me afetar.
porque Deus, o amor de Deus iria preencher o meu coração. E aí foi isso que aconteceu. Quando eu reconheci, quando eu entendi que Deus é meu Pai e Ele se preocupa com os meus sentimentos e Ele se preocupa com as minhas emoções, que Ele me ama do jeito que eu sou, mesmo eu não merecendo, que Ele cuida de mim nos mínimos detalhes. Eu tive muitas provas que Deus estava cuidando de mim e que Deus continua cuidando de mim. Eu nunca escutei a voz do Senhor, mas já vieram pessoas até mim falar, pessoas que não sabia de nada da minha vida, já vieram falar: o Senhor manda te dizer isso, 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 isso. Então, o Senhor, talvez por falta de mais intimidade, pecando um pouco nas orações, nunca escutei a voz do Senhor. Mas não é por causa disso que eu deixo de acreditar que Ele me ama. Porque eu tenho convicção hoje. É a palavra. Hoje eu vivo a palavra. Hoje o Espírito de Deus habita em mim. Porque eu reconheci, através de Jesus Cristo, que Deus me ama. Eu reconheci que Deus quer o meu bem. Que eu tenho uma herança com o Senhor. Maior do que qualquer herança aqui dessa terra. Maior do que bens materiais. Maior do que qualquer outra coisa. Eu tenho uma herança eterna com o Senhor. E essa herança ninguém vai me tirar. Porque isso é uma decisão minha. E eu decidi. E é isso que eu falo para vocês hoje. Decida através de Jesus Cristo receber essa filiação de Deus. Deus vai suprir todas as suas necessidades. Deus vai suprir tua alma, tudo aquilo que você sente. Deus é capaz, Deus tem poder de tirar de dentro de você toda mágoa, toda tristeza, todo sofrimento e preencher com o Espírito Santo. Hoje eu já fiz as pazes com meu pai. Eu falo assim: nossa, eu nunca mais, eu sou filha, eu sou órfã de um pai vivo. Mas quando eu voltei para o Senhor, uma das primeiras coisas que eu fiz eu vou pedir perdão pro meu pai. Mesmo achando que ele que deveria pedir perdão para mim, eu falei: eu preciso pedir perdão para ele. Porque tem muita coisa que eu falei também, porque estava guardada aqui dentro. E eu falei da boca para fora. Então eu preciso, se ele não toma essa atitude, eu vou tomar essa atitude. Porque eu estou em Cristo. Porque eu quero a minha herança com Deus. Então eu pedi perdão pro meu pai. Ele pediu perdão para mim também. E hoje, para honra e glória do Senhor, nós nos reconciliamos. Hoje, para honra e glória do Senhor, nós temos um relacionamento. Mas a minha filiação é com o Senhor. Meu pai, meu papai é o Senhor. É Ele que cuida de mim. É Ele que está presente aqui dentro do meu coração, na minha vida, me guiando, me controlando, me orientando. E é isso que eu falo para vocês. Permita essa aproximação de Deus. Permita Deus, o Espírito de Deus habitar no seu coração. Reconheça Jesus Cristo como o seu canal para chegar até Deus. Reconheça isso. Quando nós chegarmos para Deus e tiver lá o julgamento, Jesus vai chegar e falar assim: ei, Pai, a Aline não vai ser condenada. E eu? E eu que sofri? Meu sangue derramado. E a cruz que eu carreguei para salvar ela dos pecados dela. Pai, eu justifico os pecados da Aline através do meu sangue. E Deus vai falar: essa é minha filha amada.
e Deus vai dizer: esse é o meu filho amado. Então creia, irmãos. Hoje a mensagem que eu tinha para falar para vocês é essa. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Papai do céu esteja presente na vida de vocês. Deus, Pai Todo-Poderoso. Uma noite abençoada.